evolução espiritual ocorre como resultado de remover os obstáculos internos, não por adquirir coisas novas. David Hawkins. Então esse é o nosso trabalho dessa manhã, no qual esse é o livro, um espetáculo de livro, para quem quer conhecer as emoções, conhecer as crenças por trás das emoções, do Dr. David Hawkins. O homem são tantos os títulos acadêmicos, são tantos diplomas, mas ele percebia que a medicina convencional não curava, e ele ia buscando cada vez mais informações, cada vez mais, e ele tem uma série de obras fantásticas. Essa foi nos orientada, chegou até nós. Deixar o caminho do desafio. Então, nós estamos vendo que a evolução espiritual, ela vai ocorrer como resultado de remover os obstáculos internos e não por adquirir coisas novas. Nós vimos na palestra do Crispim que o rapaz tinha muito conhecimento, ele adquiriu muito conhecimento doutrinário, mas acabou não removendo o velho que estava na sua personalidade. Então o nosso trabalho é remover, ou seja, o que é isso remover? Vocês fizeram isso aí agora. Tinha um quanto de energia lá. Alguém sentiu um apertinho no coração? Levanta a mãozinha. Quem sentiu um apertinho no coração? Tinha, né? Na hora que você colocou a sua atenção amorosa, transmutou, acolheu. E o que é que vai acontecendo com isso? Isso vai nos levar aonde nós desejamos ir. Aonde nós desejamos ir, que é a iluminação. Então o processo de autocura é um processo de autoiluminação. Ok? A causa de todo o sofrimento humano está no desejo e no apego. Aqui é interessante a gente observar o desejo. Então, a causa de todo o sofrimento humano está no desejo e no apego. Então, eu paro e começo a me questionar: o que é que eu desejo? Quais são os meus desejos? O seu desejo é um obstáculo para que você conquiste aquilo que você almeja. Eu percebi que tinha um desejo muito forte de alcançar a iluminação. E a informação que chegou para nós solta esse desejo. Ela é um obstáculo para a iluminação. Eu, quando trabalho com alguns pacientes, que ele entra nesse estado de paz, e eu digo a ele agora: solta a paz, deixa a paz ir embora. Não, Ari, o apego. Nós temos que aprender a ser livre e a permitir que todos os seres do nosso universo consciencial sejam livres. Eles são livres para vir, para ficar e para ir na hora que tiver que ir. Eu vi alguém falando: eu quero ficar aqui nessa fazenda. Apego. Chore quando tiver que ir. Não bloqueie, chore. 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 Mas vá. Eu lembro de uma história do Buda, que ele estava na floresta com os seus discípulos. Tinham acabado de fazer as refeições. Olha o que vocês acabaram de fazer. E quando eles estavam se sentando para começar uma prática, um homem chega: venerados monges, vocês viram umas vacas por aqui? Eu tenho muitas vacas e todas as vacas fugiram. Eu tenho muitas terras, todas plantadas com semente de gergelim.
E nas últimas enchentes eu perdi tudo. Eu estou pensando em me suicidar. E o Buda responde: venerável homem, nós não vimos suas vacas. E o homem foi embora. E o Buda olha para os monges, para os seus discípulos e pergunta: você sabe por que vocês são felizes? E os discípulos respondem: não, porque vocês não têm vacas. Então dê nome às suas vacas, mas soltem as suas vacas. Se a minha vaca é o medo, dê nome a ela. Se a minha vaca é o apego aos bens materiais, às pessoas, aos filhos, ao marido, à esposa, dê nome, mas solta-as. E tem muita coisa que você não vai conseguir soltar. E fique em paz quando você não conseguir soltar. Não resista. Perceba a resistência. Aceite que você não está aceitando. A felicidade é a sua natureza. Não é errado desejá-la. O que é errado é procurá-la no lado de fora, quando ela está no lado de dentro. A busca do ser humano por felicidade é uma busca inconsciente por seu verdadeiro ser. Lembra que eu falei ontem? O que faz vocês saírem de onde saíram para vir até aqui? O que é que vocês estão buscando? O que você está buscando que não tem lá onde você está? Que você acredita que está aqui? E quando chega aqui, você não quer voltar para onde você está. Esse é o obstáculo. Você está buscando a felicidade, mas como alguém pode encontrar algo que já é? Você já é. Percebe o jogo de Maia? Percebe o jogo da ilusão? Eu estou buscando algo que eu já sou. Você está buscando pela luz, você já é essa luz. Não é errado buscar. E na sua busca, você vai conseguir perceber por si só. Você vai constatar que você já é tudo aquilo que você busca. Apenas estava buscando nos templos, em pessoas, em objetos. Quando eu comprar um carro, eu vou ser feliz. Você comprou um carro e continua infeliz. Então, quando eu casar, eu vou ser feliz. Você casou e continua infeliz. Esse é um grande mestre indiano. Quando as pessoas o buscavam, a primeira pergunta que ele fazia: quem é você? E olha que é complicado responder essa pergunta. Sua tarefa não é buscar o amor, mas simplesmente buscar e encontrar todas as barreiras dentro de você que você construiu contra ele. O objetivo final de deixar ir é se render à liberdade total. O objetivo de deixar ir é a eliminação dos programas mentais e emocionais limitantes. É a realização de uma mente incondicionada e, finalmente, a transcendência da mente em si para os estados mais elevados de consciência, de amor e paz. Deixar ir sentimentos negativos é a desconstrução do ego, que será resistente a cada passo. O ego não tem interesse em soltar nada. O ego é a somatória de todas essas emoções. Render uma por uma, ele vai resistir. Ele vai lutar. Ele não vai querer vir aqui na vivência. Ele não vai querer estar lá na terapia lá com o Ari. Ele vai inventar uma desculpa. E eu vou me tornar o observador que nós vamos falar já já. Testemunhar.
perceber esse jogo do ego, essa fuga. E geralmente ele conta uma história para fugir. Olha, eu não vou poder ir na vivência porque... Ari, eu não vou poder fazer a sessão hoje porque... Esteja atento. Para ser inteligente, você tem que jogar com alguém mais inteligente. O ego é muito inteligente. Tem um filme que o Sebastião indicou que ele é fantástico para falar do ego. Mas ele é muito difícil de achar esse filme. É um filme chamado Revolver. É esse jogo do ego. Então, para que a gente fique esperto, nós temos que jogar com alguém que é muito mais esperto. O ego. Então, esse é o objetivo. Lembra do Adama? Então, o objetivo de deixar aí é a transmutação dos programas mentais e emocionais limitantes. O que a Dama falou. Todos vocês trazem traumas. É hora de soltar. É hora de soltar essa programação da mente subconsciente e da mente inconsciente. É onde está rodando a programação. Carl Gustav Jung, 5% consciente, mente consciente, 5% aqui agora, 95% inconsciente. E esse inconsciente está regendo as nossas vidas, ou seja, esta programação, e nós estamos chamando isso de destino. Não é destino. Você cria o seu destino. Destino é fatalidade. A fatalidade da existência é você aparecer aqui e fazer o que tem que fazer. É a realização de uma mente incondicionada. A mente inferior, o mental inferior, é uma mente condicionada por essa programação. É programada. Nós vamos passar a viver através de uma mente incondicionada. E, finalmente, a transcendência da mente em si mesma. Ou seja, desse mental inferior adentrando ao mental superior. Na verdade, assim, não tem nada de errado com a mente. É o que acontece dentro da mente. São os fenômenos que ocorrem dentro da mente. A mente é o laboratório. Lembra que eu falei? A mente a gente pode comparar com esse salão aqui, ó. É um espaço vazio. Nesse salão nós podemos colocar virtudes ou seres viciosos. Então nós podemos fazer uma palestra nesse salão do despertar da consciência ou podemos fazer uma rave. O salão é o mesmo. Mudou alguma coisa do salão? Não. Então é um fenômeno que ocorre na mente. Pensamentos são fenômenos que ocorrem na nossa mente. Eu vou ter que correr. Todos os caminhos espirituais verdadeiros lidam com a forma de dissolver o pequeno senso de eu, para nos abrirmos a algo que é muito mais vasto, seja lá como queiramos nomear. Caminhos espirituais verdadeiros. Não, se tem um verdadeiro, tem um falso. É isso que ela está falando? É, né? Se tem o verdadeiro, tem o falso. O caminho espiritual que o Crispim mostrou para a gente do rapaz, foi o verdadeiro caminho que ele trilhou? Entendeu? Porque todo caminho espiritual verdadeiro, ele vai trazer essa informação aqui, a forma de dissolver o pequeno senso do eu, do ego. O nosso discernimento vai nos mostrar com clareza, eu estou no caminho real, verdadeiro, espiritual, ou eu estou no caminho do rapaz que o Dr. Inácio estava atendendo ontem. A dissolução do ego. Para que o eu verdadeiro, mais vasto, Leon Denis, página 183 do Despertar da Consciência. A transformação é uma constante na jornada espiritual. Para crescer, é preciso abrir mão da luta para permanecer igual e aprender a colher a mudança o tempo todo. Meu Deus, tudo muda o tempo todo. Eu lembro ontem eu era uma criança. Estou falando do corpo biológico. De repente você se torna um adolescente.
fica um pouco mais maduro. Hoje nós entramos nesta fase madureza chiquérrima. Depois vamos entrar numa outra fase. E tem gente que não aceita isso. Faz de tudo para continuar jovem. Aceita o seu corpo como ele é. Tudo está mudando o tempo todo. Nós chegamos aqui ontem. Daqui a pouco é hora de partir. Isso aqui é passado. Solta. Vai lá. Vai viver. Esteja presente. Aceita. Não luta com o que é. Não queira voltar a viver a vivência que já passou. Agora é isso. Eu agora tenho os pacientes? Tenho. Vou lá, tenho. Eu agora tenho que fazer o almoço? Oh, maravilha, eu vou lá e faço. Tenho que levar a criançada na escola? Vai lá e faz. Lembra, antes da iluminação, carregue água e corte lenha. Depois da iluminação, continue carregando água e cortando lenha. Simples assim. É o Michael Singer, tem um livro que é fabuloso, A Alma Indomável. Fantástico. Ele tem outras obras, mas essa é de arrepiar. Ele nos ensina a entrar na fase do observador, da testemunha, aquele que vê os fenômenos acontecendo o tempo todo. Carregamos conosco um grande reservatório acumulado de sentimentos, atitudes e crenças negativas. A pressão acumulada nos torna infelizes e é a base de muito de nossos problemas e doenças. Nós nos conformamos com isso e chamamos de condição humana. Lembra do Adama? Lembra o que o Adama falou? Todos nós temos traumas. A questão é que nós nos acostumamos a conviver com isso. E chamamos isso de condição humana. Nós nos conformamos com isso. Agora, o que acontece com essas crenças negativas, que são crenças que não são só dessa vida. São crenças que abraçamos em outras épocas, por acreditarmos que eram válidas, que eram reais. Só que hoje já não serve mais. Gente, não tem nada de errado. Era o que sabíamos lá. Ok? Agora, para esse momento atual, para entrar na nova terra, não serve mais. É hora de deixar ir essa crença. Então, aqui, essa palavrinha aqui, ó. O que é que acontece com as emoções, com as crenças, com os sentimentos na mente inconsciente e na mente subconsciente? Elas é uma panela de pressão. É uma panela de pressão que está em momentos, a qualquer momento pode explodir. Então, quando chegam no trabalho da terapia, nós vamos tirar um pouco dessa pressão. Essa pressão está tão forte que às vezes ela somatiza-se no corpo biológico, em forma de enfermidade. As doenças degenerativas que nós conhecemos. Então, é simplesmente destampar essa panela de pressão. Não é fugir da emoção. E nós fizemos isso durante muito tempo. Então, quando você vê pessoas correndo, fugindo através dos alcoólicos, através do tabagismo, através da pornografia, através da comida e tantas e outras coisas, é uma fuga dessa realidade. A pressão é tão intensa que ela está buscando aliviar aquilo de alguma forma. Eu bebia e eu sentava, dá uma aqui que vou tomar uma para esquecer. Mas eu nem sabia o que é que eu queria esquecer. Agora é que eu estou sabendo, eu queria esquecer. Na verdade, eu não queria sentir o que eu estava sentindo. Lembra do rapaz? Nós vamos usar aquilo ali para aquela palestra de ontem. Para mim foi a melhor. Com todo respeito ao Jonas, ao Ari, deixa o Ari ficar a palestra. Agora, aquela palestra do Crispim ontem foi muito chique.
Então veja que o rapaz ele só queria fugir da emoção, ele não queria sentir o que ele estava sentindo. Aqui na terra ele já não queria sentir. Lá no plano espiritual, o doutor Inácio, me dá um remédio, me dá qualquer coisa, eu só não quero sentir. Não existe isso. O Adama fala, vocês fecharam os seus corações. E agora é hora de abrir. Para sentir. Sentir o medo do seu medo, sentir a dor da sua dor, sentir a tristeza da sua tristeza. E depois sentir o medo do outro, sentir a tristeza do outro. Ah, eu não vou encostar ali perto da Pâmela não, porque a energia dela é pesada. Não tem esse negócio não, é um só. Vai lá, abraça. Você que vai pegar minha energia, cuidado. Agora transmute. Então vamos aliviar essa pressão. Aí nós vamos, eu estou me sentindo mais leve. Eu estou me sentindo... alguém se sentiu mais leve aqui depois do exercício? A pressão. Tira aí um pouquinho dessa pressão. Nessa panela... Depressão. A panela de... Depressão. Menino do céu. Olha que caiu a ficha, abriu. Pegaram o código aí? Chique demais. Embora o propósito da evolução espiritual seja remover os bloqueios que causam o seu medo, você pode resolver protegê-los para não precisar sentir medo. No entanto, para isso, você tem que tentar controlar tudo de forma a evitar lidar com suas questões íntimas. Quem quer controlar tudo é simplesmente medo de sentir medo. Aí torna-se o controlador. Lembra que eu falei da menina que o menino saísse daqui para ali, ela já ia correndo, vem para cá. Esse menino, não é o menino. Ela está com medo de sentir o próprio medo e projeta no menino. O menino não pode dar um passo que desperta o medo dentro dela. Se ela esquece o menino e vai acolher o medo, abraçar o medo, ela vai perceber que melhora um pouquinho. Esse é o Michael Singer, o autor do livro que a gente já falou. Deixar ir significa estarmos dispostos a vivenciar o sentimento sem querer mudá-lo. A resistência é o que o mantém em nós em primeiro lugar. A persistência de um sentimento é causada pela resistência de permitir que ele seja rendido. Então veja só, isso aqui todos nós temos aqui. Resistência. A resistência, ela é um guardião. Ela está protegendo uma emoção que está por trás dela. Então, antes de chegar na emoção, você vai encontrar o guardião. Às vezes ele não vai permitir que você passe por ele. Como eu faço para passar pelo guardião? Primeiro passo, aceitar a resistência como ela é. Aceite. E muitas das vezes você vai ter que aceitar que não está aceitando. Eu estou tentando aceitar. Gente, tentar não existe. Não existe tentar em lugar nenhum do universo. É uma palavra que não tem sentido, ela não existe. É uma ilusão. Por exemplo, vamos fazer um teste rápido aí. Pega a caneta de vocês aí e coloca aqui na mão, e coloca aí na mão. Isso, vira a mão para baixo aí um pouquinho. Com a caneta. Tá, ok? Pegaram a caneta. Agora tenta soltar a caneta. Foi o que aconteceu? Caiu. Porque você não fez o que a gente pediu. Tentar soltar, não é para soltar. Então, observe. Ou você solta, ou você segura. Não tem que tentar soltar. Ninguém tenta casar. Ou você casa,
ou você não casa. Entendeu? Não tem tentar ser feliz. Ou você é, ou você não é. Então, esquece esse negócio. Ah, Ari, eu tentei. O ego vai chegar lá com muitas falas. Ah, eu tentei. Não tentou. Eu adoro a fala do Divaldo. Por trás de todo eu não posso, tem o eu não quero. Eu não consigo. Não é eu não consigo. Eu não quero. O ego vai fazer esse joguinho com a gente. Então, esse aqui é a resistência ao guardião. Quando a gente aceita, e você está tentando aceitar, ou seja, você não está fazendo muita coisa, você está tentando. Então você agora aceita que você não está aceitando. E fica em paz com isso. Então quando você aceita que não está tentando, a resistência se dissolve. E quando a resistência se dissolve, agora vamos olhar o que estava por trás da resistência. Aí vamos chegar no medo, numa tristeza, num orgulho. E aí é o que nos interessa. Depois do acolhimento dessa emoção, da rendição, ou seja, tudo é para ser rendido ao Criador, render ao nosso eu superior. Nós podemos encontrar a crença que sustentava todo esse universo. Se quiser se libertar dessas energias, é preciso permitir que elas passem por você, em vez de escondê-las dentro de si. Então o Michael Singer está falando isso aqui, ó. O que é que nós estamos vivenciando no momento atual? Um trauma de todas as vidas. Nós viemos para curar os traumas de todas as vidas, inclusive dessa. Só que nós estamos fazendo o quê? Nós estamos escondendo, reprimindo, suprimindo, fugindo. O mecanismo de fuga está muito ativo em nós. Queremos responsabilizar os outros, queremos que um remédio nos cure, um médico. Esquece, isso não vai acontecer. Se quiser ser livre, se quiser se libertar, essas energias hoje nós sabemos, são consciências vivas. São os filhos da nossa alma. Foram criados por nós. O acolhimento, a aceitação, a transformação desses seres. Temos que permitir que eles passem por nós. Eles vão sair do universo do inconsciente, do subconsciente, e vão passar pela mente consciente, e aí é onde eu vou sentir tudo. O medo, a tristeza, vou chorar, o desespero, a angústia. Mas essa passagem desses filhos, amada, ela dura ali em torno de 2, 5, 7 minutos no máximo. Então se renda, se abra. E eles estão a caminho do reino de Deus em nós. Eu sou caminho para esses seres. Eles caminham no meu universo. Então permita que esses seres passem por você. Não tenha medo de sentir o que tem que sentir. Sinta e os liberte. E depois vai surgir uma paz tão profunda, uma leveza. Esse é o caminho. Esse é o trabalho. Esse é o bom combate que o Paulo de Tarso travou. Meu filho, cumpra com a sua missão que eu já cumpri comigo. Eu lutei o bom combate. Aqui dentro. Aqui dentro. E ele está falando para nós agora. Vamos travar o bom combate. É isso aqui. Então, é permitir se sentir sem julgamento do que é. É uma aceitação completa. Para viver segundo essa lei, é preciso primeiro entender seus princípios. Em primeiro lugar, é preciso perceber que há algo dentro de você que precisa ser liberado. Depois, é preciso compreender que você, aquele que percebe as emoções aflorando, é distinto do que você está sentindo. Você está observando, mas quem é você? Esse lugar de percepção centrada é o assento da testemunha, o assento do eu. É só a partir daí que você pode desapegar de tudo que surgir.
Digamos que você note que algo em seu coração foi mobilizado. Se desapegar é permanecer assentado na consciência. Aquilo que você está observando vai passar. Olha que coisa. Aqui está a chave. Para viver segundo essa lei é preciso primeiro entender os seus princípios. É preciso perceber que há um lugar dentro de você, ou seja, vocês perceberam que tem emoções aprisionadas? Tomou consciência disso? Porque se você não perceber isso, como é que eu vou mudar algo que eu nem sei que existe em mim? Então, tomei consciência, tem algo que não está alinhado aqui. Percebi, tá. Depois, é preciso compreender que você, aquele que percebe as emoções aflorando, é distinto do que você está sentindo. Ou seja, aqui nós entramos no observador. É aquele que vê. É aquele que testemunha. Agora, olha que relação distinta e bela entre o observador e o objeto observável. Eu estou observando vocês. Logo, quem é esse que observa? E há uma relação, uma distinção entre aquele que vê e aquilo que é visto. Então, se eu vejo o corpo, eu não sou o corpo. Quem sou eu? Se eu vejo a emoção, eu não sou a emoção. Quem sou eu? Se eu vejo o pensamento, eu não sou o pensamento. Quem sou eu? Então, quando eu me coloco nessa centrada no observador, agora está pronto para acolher a emoção. O ego vai falar, o ego é completamente contrário a isso. Eu senti um negócio aí, estava sentindo um negócio estranho no meu coração, mas já está tudo resolvido. A pessoa chega lá para mim e diz: Ari, eu tive uns problemas com meu pai, com a minha mãe, mas eu já perdoei, está perdoado, e graças a Deus, agora eles ficam lá, eu fico cá. Eu digo: perdoou mesmo? Perdoou. Legal. Vamos olhar para isso? Quando ele se coloca na posição de observador, ele vai ver o incômodo lá, a dor. Ele chora. Eu pensei que tinha perdoado. E eu digo sempre: não confie nos seus pensamentos. A mente, mente. O pensamento está dizendo que você perdoou. Gente, quanto pensamento ocorre na nossa mente que nunca vai se materializar. E a gente colocou energia lá, a gente correu atrás, a gente se preveniu, mas nunca acontece aquilo. Então o que ele está falando é isso aqui, colocar-se nessa postura de observador. Você está observando, mas quem é você? Quem é esse que vê? Quem são esses seres que eu estou vendo dentro de mim? Ok? Esse lugar de percepção centrado e assentado da testemunha é o assento do eu. Então, quando o observador, o primeiro passo, a gente vai devagarzinho. O primeiro passo é levar o indivíduo a colocar-se na postura do observador, da testemunha, aquele que vê, aquele que testemunha. E ele percebe a distinção clara entre o objeto e o objeto observado. Ok? Tranquilo. Ele entra depois no estado de graça, de paz. E quando ele está observando a paz, ainda há relação de distinção. Agora, quando eu pergunto a você: quem é esse que vê? Ao invés de você estar olhando para o objeto observável, vira agora e olha para o observador. É de arrepiar. Quando o observador observa a si mesmo. Você é isso. Está tranquilo para vocês aí? Está tranquilo. Então vamos embora. Então não se perca, desapegue. Não importa o que seja, deixe para lá. Quanto maior a energia, maior a recompensa por desapegar, por deixar para lá, e maior a queda caso você não o faça. É bem preto no branco. Ou você desapega ou não. Não há meio termo. Portanto, permita que todos os seus bloqueios e inquietações se tornem o combustível da jornada.
Permita que aquilo que o puxa para baixo se torne uma força poderosa a elevá-lo. Você só precisa estar disposto a começar essa ascensão. Quanto maior a energia, maior a recompensa por desapegar. Você imagina uma pessoa em depressão, se ela rende toda aquela energia, cara, é um espetáculo. A gente diz assim, eu quero paz. Quem é que vai se manifestar? A guerra. Agora é um jogo assim, é dual. Hermes Trismegisto, a polaridade, dois polos. Nós temos os dois polos. Aqui na mente inconsciente é o conflito, é a guerra. Essa mesma energia, a mesma energia que está na mente inconsciente ou subconsciencial, quando ela passa pela mente consciente, passou, que ela adentra na superconsciência, no reino de Deus em nós, ela se transforma em paz. A mesma energia da guerra, aqui é paz. Mudou a polaridade, mudou a frequência. Eu quero viver, eu quero ter coragem para realizar, para viver as experiências que eu necessito. Eu necessito de coragem. Então eu vou na mente, lá no mental, a mente subconsciente, a mente inconsciente, encontra o medo. É a matéria-prima da coragem. Quando ela se manifesta aqui, na mente superconsciente, coragem. Alegria de viver. Eu vou buscar a tristeza. A matéria-prima da alegria é a tristeza. A matéria-prima da coragem é o medo. Ok? E é o que a gente falou aqui, ó. Não há meio termo. Ou faz, ou não faz. Esquece essa palavra de eu tentei fazer. Ninguém chega lá no plano espiritual e vai dizer, eu tentei. Não, você não tentou. Você não fez. Você não quis fazer. Isso é o ego conversando. Não entra no jogo do ego. Ninguém tenta nada. Ninguém tentou casar. Ou casou ou não casou. Fica com isso. Às vezes, deixar ir dói menos do que ficar insistindo. Reter aquilo que devemos deixar ir causa mais danos do que deixar ir. Joana de Ângeles diz, meu filho, evoluir dói. Mas não evoluir dói muito mais. Escolha qual é a dor que você quer sentir. Eu tenho uma paixão, um amor por um filme que provavelmente vocês já assistiram. Para mim é um filme de estudo, A Cabana. E quando o rapaz lá encontra com a sabedoria, ela pergunta, você quer viver num mundo sem dor, sem sofrimento? Eu quero. Esse mundo não existe, meu filho. Enquanto vivermos num mundo onde há duas vontades, a dor e o sofrimento vai estar presente. Que é isso aqui agora. É o mundo dual. Então esquece. Nós vamos lidar, pessoas vão morrer. Pessoas que você ama vão morrer. Fica em paz com isso. Pessoas que nós amamos vão nos deixar. Amigos, parentes. Às vezes não quer mais falar com você. Fique em paz com isso. Deixa ir. O que tem que ir. Porque no final é você com você. Então deixa vir quem tiver que vir. Deixa ficar quem tiver que ficar. Mas deixa ir quem tiver que ir. No momento que tiver que ir. Solta. Ah, mas dói.
Está aqui. Às vezes, deixar ir vai doer menos do que ficar segurando. Deixar ir não é querer se livrar, mudar, modificar ou controlar o que está sentindo. Tudo isso são formas de apego, de resistência. Deixar ir é aceitar, permitir, acolher, dar boas-vindas. Esse aqui é o trabalho que a gente realiza. É isso aqui. Não é querer se livrar. Por que você está nos procurando? Primeiro passo, quando você chega até nós, esse é o desejo. Querer se livrar das emoções. Ok? Então, a gente, tudo bem, não tem nada de errado com isso. Não há julgamento nisso. À medida que o processo vai ocorrendo, você vai entendendo isso. Deixar ir não é querer se livrar. Não é querer mudar, modificar ou querer controlar ego puro. O ego que sempre está no controle. Tem muita gente que está no meio de uma experiência de acolhimento de uma emoção e ela para dizer, mas o que é isso? Eu não estou entendendo isso. Ele não quer entender. Viva a experiência, depois a gente fala sobre a experiência. Mas agora viva a experiência. Acolha a experiência. Eu lembro de uma pessoa que estava tomando banho e o ralo do banheiro era como se ela estivesse tomando banho e enchendo, os cabelos dela estavam enchendo o ralo do banheiro e ela tentando tirar para não entupir. Na mente dela, não, para não entupir o ralo. E depois ela questionou, mas o que está acontecendo? O que é isso? O que é isso? Aí ela escutou a voz, não queira entender nada, viva a experiência. Viva, esteja presente. Depois da experiência vivenciada, vem a compreensão. E quando você compreende, você aceita. E quando você aceita, você transmuta. Então eu faço aqui com esse quadro, eu faço uma analogia. Todos vocês aqui, ou todos nós, recebemos visitantes em nossas casas, não recebemos? E como é que você recebe esses visitantes? Você é mal educada, você é grosseira, você não vou receber você, não quero. Mas ou a gente recebe de forma elegante, educada, a gente permite que ele se sente ali na sala, a gente conversa, depois o convidado ou o visitante se levanta e diz, agora eu tenho que ir. Muito obrigado, tá. É isso. Chegou o visitante. Ele veio, eu já sei, da mente inconsciente, da mente subconsciente. Ele chegou no chakra do coração. Está apertado. O medo, a tristeza, a angústia, o desespero, a depressão. Está ali. Recebam. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Fique o tempo que você quiser ficar. Eu estou consciente. Eu estou testemunhando. Eu estou observando. Fica. E chega um momento que o visitante diz, estou indo embora. E você vai perceber que aquela emoção vai passando. E lá no fundo vai surgindo uma leveza, uma harmonia, uma paz. De repente passou toda aquela angústia. Agora você testemunha a chegada de um ilustre visitante, a paz. O procedimento é o mesmo. Não queira se livrar daquela emoção. E também não queira segurar a paz, se apegar a ela. Deixa ela vir, deixa ela ficar. O tempo que ela quiser ficar. Vai chegar um momento da nossa vida que ela vai chegar e vai ficar para sempre. Mas é ela que fica. Não foi você que segurou. Esse é o momento do autoencontro, da autorrealização, da iluminação. Agora, eu sou isso. Então, esse é o trabalho. Deixa eu voltar. Esse é o trabalho. Não querer se livrar de nada, não querer mudar nada, nem modificar ou controlar o que está sentindo. Simplesmente tudo isso são formas de apego. Tentar fazer tudo isso aqui, eu quero me livrar.
Você não quer sentir. É isso que nós estamos fazendo no momento atual, inconsciente. Não queremos sentir a emoção. Ou queremos que alguém nos livre desta emoção. Não vai rolar. Não vai rolar. Lembra do espírita, do rapaz lá? Não rolou para ele, não vai rolar para nós. Então, o trabalho é esse. Aceitar. Aceita a vida como ela é. Mas é difícil aceitar. Eu sei. Porque antes da aceitação, é necessário que haja compreensão. Eu não aceito aquilo que não compreendo. Fato. Agora eu compreendo. Vocês estão compreendendo o processo emocional. Agora que vocês estão compreendendo, vai ser muito mais fácil a aceitação. E quando há aceitação, você não fez nada. Você só aceitou. Surge a transformação. O sentimento foi transmutado no momento da aceitação. E não foi você que fez isso. Foi o seu Cristo interno, foi a sua consciência. Você só se abriu. Qual é a parte que me toca nesse trabalho? Permissão. Permita-se. Rendição. Renda-se. Entregue. Solte. Não fica com nada para você. Não porque eu vou fazer isso, não porque não faça nada. Se renda. Simplesmente se renda. Esse é o trabalho. Deixar ir. Aceitar. Permitir que aquilo que seja, seja. Seja o que for, seja. Tem uma tristeza aqui agora, sinta ela. Viva. Permita que ela seja o que ela é. Não queira modificá-la. Só deixe ela ser quem ela é. Acolha. Acolha e dê as boas-vindas. Seja bem-vinda. E na hora que ela tiver de ir, deixa ir. Os sentimentos não são meu verdadeiro eu, mas programações que vêm e vão. O verdadeiro eu interior sempre permanece o mesmo. Por isso é necessário deixar de se identificar com os sentimentos transitórios. Eu sou depressivo. Quem é esse eu que fala isso? Eu sou uma pessoa triste. Quem é esse eu? Eu não tenho coragem para nada. Quem é esse eu? O observador está testemunhando a fala. Nada dá certo na minha vida. Quem é que falou isso? Quem é esse eu? Porque o verdadeiro eu interior sempre permanece o mesmo. Imutável. O Deus de Moisés é o mesmo aqui agora. Não mudou. É o mesmo. O mesmo. Quando você for observar a essência, a origem, a natureza do observador, você vai perceber que ele não muda. Lembra que eu falei ontem do céu azul? Céu azul. As nuvens estão passando, ele continua azul. Estou nem aí. Está acontecendo lá embaixo vários fenômenos. Pessoas estão morrendo, pessoas estão sofrendo acidente, pessoas estão nascendo, pessoas estão se casando, pessoas estão se separando. O céu continua azul. Imutável. Está caindo uma tempestade. Acima da tempestade está azul. O sol está brilhando. As nuvens ficam encobre o sol. Ele continua lá. O mesmo. Quem sou eu? É esse eu aqui que nos interessa. É esse eu verdadeiro, esse eu interior, essa consciência divina em nós que testemunha tudo. E é ela que faz o trabalho. Lembram de Jesus? Não sou eu que faço as obras. É o Pai que as realiza através de mim. Então esquece
o Ari me ajudou. Não, não foi o Ari. Foi o seu eu verdadeiro. O Ari só diz assim, vai por ali, porque ali tem um monte de buraco. Então pega esse caminho aqui. Ari, aqui tem uma... Faz o seguinte, está difícil aí? Olha para isso com amor. Aceita. Agora eu estou aceitando. Melhorou mesmo. Então continua caminhando. Só isso. Mas quem que está fazendo? Quem está caminhando? Quem está colhendo? É o seu eu divino. Nem há o Ari naquela sala e nem há o paciente. Nem tem um terapeuta, nem tem um paciente. Só tem a consciência do eu divino, que é um só. Conforme vamos deixando ir os sentimentos negativos, existe um movimento progressivo para subir na escala até a coragem e além, com aumento de eficácia, sucesso e mais abundância sem esforço. Conforme rendemos os sentimentos negativos, suprimidos de todas as programações que internalizamos, elas são automaticamente substituídas pelos maiores. Esse automaticamente é o eu superior fazendo tudo. Então, naturalmente, rendeu uma emoção, um estado de leveza da panela de pressão, vai aliviando, vai aliviando. Então, é ele fazendo tudo. E o divisor é aqui, ó. Cadê ela? Aqui, ó. Essa moça aqui, ó. Coragem. Afirmação. Depressão. Vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo. Essa junção aqui desses seres aqui, ó, é a depressão. O depressivo está movimentando todas essas energias. Tem vergonha, que é dentro da escala do Dr. Hawkins, ela é a mais baixa. Ela vibra aqui nessa frequência. Tem a ver com humilhação. Você que se sente intimamente, ele pensa que as pessoas estão julgando, ele tem medo de ser humilhado, porque ele traz esses registros. Culpa, né? A culpa é natural, nós vivemos muitas programações, nós vivemos muitas experiências e cometemos alguns equívocos nessas experiências. Então, quando a gente toma consciência do equívoco, bate um arrependimento, mas tão forte na nossa alma que ela é registrada no corpo perispiritual. Fica os registros lá. E quando voltamos, nós temos medo de sentir tudo aquilo, carregamos aquela culpa, carregamos aquele arrependimento. É um arrependimento, muitas das vezes, que nós nem sabemos do que é. Então, na terapia, muitas vezes, vai levar você a essa experiência lá e você vai aceitar, acolher. Era o que eu sabia naquele momento. Aqui agora, e aí modifica. Aceita, acolhe e transforma. Aqui eu achei encantado isso aqui, ó. Sobe. Ah, não, peraí, deixa eu não sei o que é não. Eu estou indo embora aqui já. Aí aqui, ó. A tristeza, né? Tá dentro disso tudo aqui. Não tem nada separado, tá tudo conectado. Mas o que eu achei interessante na tristeza, que eu não sabia, é que a tristeza, ela é um galho da árvore do orgulho. Uma pessoa que se esforça muito para prover a família, oferece uma condição financeira para a família, para os filhos, e de repente ele começa a perceber que é como se eles não ligassem para aquilo. Bate uma tristeza dentro dele, e essa tristeza ela vem lá no fundo, tem uma raiva dentro daquela tristeza. Vocês parecem que não reconhecem o que eu fiz por vocês não reconhecem né? O rapaz trabalha embarcado, ele fica um mês em alto mar, mas ninguém reconhece. Eu chego em casa, os filhos não reconhecem, a mulher não reconhece o esforço. Então ele está querendo um reconhecimento. E aquilo gera uma frustração, gera uma raiva dentro dele. E às vezes, num jantar, ele diz, aí eu saio para jantar com a minha família, e quando menos espero, já estou agredindo os meus filhos, já estou agredindo a minha esposa. Essa raiz. Então a tristeza está vinculada com uma raiva que está vinculada com o orgulho, porque ele quer ser reconhecido. Reconheça o que eu estou fazendo. Faz uma massagem aqui no meu ego.
Ok? Então, é subindo, subindo. A raiva é um espetáculo. A raiva, quando a gente chega na raiva, ela é maravilhosa, porque acabou o casamento. Aí bate uma tristeza, bate tudo. Mas vem uma raiva. Então, agora eu vou fazer o seguinte, agora eu vou entrar na academia, vou malhar, vou ficar bonito, vou ficar para mostrar o que ele perdeu. Mas a raiva, ela é um fogo, ela coloca você em movimento, você vai fazer alguma coisa. A depressão não, a apatia, você não tem energia para fazer nada. Então, quando está na depressão, o depressivo, que ele chega na raiva, a gente diz, chegou do querido. Agora coloca-se em movimento. Aí você vai malhar para ficar bonita, para mostrar ao ex-marido, olha o que você perdeu. Ou para a ex-mulher, olha como eu estou gato agora, sarado. As mulheres estão tudo atrás. Colocou você em movimento. É a fase, entendeu? Mas segue o jogo. E o orgulho está lá, gente. O galho, segurando o povo todo. O orgulho. Eu tive um encontro com ele face a face. É um espetáculo. Ele sentado lá no trono dele e do lado tinha um outro trono. Eu disse, dois tronos? Dois tronos. Orgulho e vaidade. Área espírita. Ministrava curso nas casas espíritas. Trabalhei durante 5 anos em reuniões mediúnicas. E a mesa grande eu sentava aqui. Empoderado. E eu não via só eles sentados naqueles 2 tronos. Depois eu via eles deitados na cama comigo. Eu digo, legal. Na hora eu não sabia. Hoje eu digo, oh, coisa linda. Então nós criamos sobre nós uma autoimagem. Isso precisa ser diluído. Qual é a autoimagem que você tem sobre si mesmo? O que você pensa sobre você? Rende essa autoimagem. Estava lá a autoimagem. Você pensa que é isso. Aquele rapaz, graças a Deus que apareceu um anjo na minha vida e sai daí. Desapega disso, vem para cá. Eu vou te levar para onde você não quer ir. Lembra de Pedro e Cristo? Foi o mesmo convite. Eu vou te levar para onde você não quer ir, para dentro de você. Olha nós aqui. E aqui você já conhece. A paz, que é uma felicidade sem causa, uma serenidade. A iluminação. Um ser iluminado, gente, a dificuldade de um ser iluminado é falar. Porque não tem como falar sobre isso. Não tem. As palavras, se eu for falar sobre isso, não é isso. Tudo que é dito sobre isso, não é isso. A gente não. Tenta falar, mas você não consegue passar aquilo que precisa passar, porque não tem como. Eu lembro que o Buda foi fazer uma vivência e chegou todo mundo. Seus discípulos chegaram e se sentaram. O Buda sentou e ficou em silêncio. 10 minutos o Buda em silêncio. 15 minutos o Buda em silêncio. Meia hora ele em silêncio. Meditando em silêncio. E os monges ali, os discípulos do Buda, já estavam agitados. A mente, as ondas da mente. Não vai falar nada, não vai dizer nada, não tem uma supra, nada. 1 hora depois, ele continuava em silêncio. E a mente dos discípulos agitadíssima, já estava impaciente, aguardando. Continuou 1h30, 2 horas. De repente, alguém lá no canto deu um sorriso, deu uma gargalhada gostosa. Ele se levantou e foi embora. O Buda se iluminou lá no canto. Silenciou a mente e vivenciou tudo no silêncio. Um outro ponto, um discípulo pergunta ao mestre: fala-me sobre ele. E o mestre silenciou. E o discípulo perguntou de novo: fala-me sobre ele. E ele mais uma vez em silêncio. E a terceira vez em silêncio. Por que tu não me falas sobre ele? Eu estou te perguntando. E eu estou te respondendo. É a terceira vez que você me pergunta, é a terceira vez que eu te respondo. Silêncio interior.
é onde o divino se manifesta. É no silêncio interior. E a nossa dificuldade é silenciar a mente, as ondas agitadas. Por isso que o oceano falou para ela: se acalme. E quando ela se acalma, ela já vai perceber que ela é o que ela estava buscando. Eu quero ser como você. Eu quero ser como o oceano. Só se acalma. E você percebeu que você já era. Você não é uma gota no oceano. Você é um oceano inteiro numa gota. Simples assim. Lembra que eu falei uma frase aqui? Não tem nada acontecendo para você. Não tem nada acontecendo com você, por você. Está acontecendo em você. Você não está no mundo. O mundo está em você. Você não está neste universo. O universo inteiro está em você. Perceba isso. Fica com isso. Gratidão a todos. Muito obrigado. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.